Agora, é importante, em relação a... gente, eu tenho que acabar de falar. Vocês não calaram a boca, não vou poder falar. Não, deixa é o seguinte... Eu já tenho a resposta. Eu queria acabar de falar, por favor. Eu tenho a resposta. Inclusive, é importante que... Eu acho que foi extremamente importante o que o senhor falou. Em relação às vistorias, os profissionais têm que ter consciência das suas responsabilidades, não só junto aos conselhos, como civil e criminalmente. Tem gente cobrando, a gente tem conhecimento. Não, aí não pode. Querem que eu grite? Olha só, tem uma outra coisa aí, que a gente tem exemplos físicos, tá? De profissionais que estão cobrando entre 500... Nossa, o som é bom, hein? 400, 800 reais, R$1.000, vistoria de um prédio todo. E isso é inconcebível. Por quê? Primeiro, não funciona essa porra. O que acontece? A gente tem que... senhor, eu estou com a palavra, me respeite, por favor, tá? O senhor de camisa xadrez aí. Então, essa responsabilidade é extremamente... Tem que tomar muito cuidado, senão você vai parar preso. Entendeu? Fora o escândalo que vai ser e tal. Não só junto ao Conselho de Engenharia, quanto junto ao Conselho de Arquitetura. Em alguns casos, agora está funcionando, em alguns casos, inclusive, há necessidade de equipes multidisciplinares. Agora, em relação às árvores, que o doutor Veronese, que eu tinha dito equivocadamente o nome dele, Genorese, não, desculpa, doutor, é o seguinte, não dá para nessa simples vistoria a gente avaliar esse tipo de coisa, porque elas entram por debaixo da caixa d'água, meu prédio tem exatamente isso, então vamos combinar que não, isso é impossível em função do objetivo dessa vistoria. A gente também tem conhecimento, inclusive conhecimentos... Peraí, eu estou apenas complementando. Vai atrasar mais ainda, querido. A outra coisa, doutores, é que a gente tem conhecimento... Eu queria... Só um momento, por favor. Não, gente, olha aí, respeito, please. Olha só. Yara, você me dá só um espaço para faltam falar? 2 linhas. Que eu tenho já a resposta para o que a você gente tem perguntou. conhecimento que imobiliárias que não são técnicas, elas estão oferecendo e divulgando trabalhos e fazendo uma divulgação irresponsável e até conivente com essas pessoas que o senhor disse como canetinhas. Então eu queria saber quais são as ações, eu disse tudo isso exatamente para perguntar, quais são as ações que a prefeitura pode vir a tomar, porque os fiscais vão fiscalizar os laudos, é melhor fiscalizar os... Então é isso que eu queria pedir. Muito obrigada e obrigada aos senhores, inclusive aos mal educados. Deixa eu só explicar melhor aqui sobre essa fiscalização de laudo. Na verdade, a prefeitura não vai fiscalizar o laudo. Não é esse o objeto da prefeitura, tá? É porque entendemos que o laudo ele é de responsabilidade do profissional. Ele é um profissional formado, capacitado para aquilo. Eu não sou melhor arquiteto que nenhum engenheiro aqui presente, que nenhum arquiteto aqui presente. Para eu fiscalizar um laudo de quem quer que tivesse feito aqui, eu teria que estar na hora que ele fez, vendo o que ele viu. O que é impossível, e não é este o meu trabalho. O fato de eu trabalhar na prefeitura não me transforma num profissional com mais capacidade do que nenhum outro que trabalha na prefeitura. Esse não é o papel da prefeitura. Nós não vamos fiscalizar laudo, nem conteúdo, nem teor. A pessoa que está lá recebendo por aquele trabalho é o responsável pelo que ele escreveu. A outra questão, que foi a primeira, historicamente as pessoas têm na cabeça a impressão ou o desejo de que o poder público seja responsável por tudo. E qualquer coisa que aconteça, a gente corre logo
do noticiário para saber de quem é a culpa, se é da prefeitura, se é do Estado, se é da federação. Nunca foi obrigação da prefeitura executar obra de conservação em prédio particular. Ela sempre foi, historicamente, de direito do dono do imóvel, do proprietário. Tá? Isso está no Código Civil, nos artigos 937, 1336, tem uma série de artigos lá que vão falar sobre isso, isso está disposto, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. Esta auto-vistoria, ela não criou esta obrigação e nem a responsabilidade, como eu falei lá no início. Ela apenas regrou, ela apenas qualificou quem é que vai prestar esse serviço e de que forma e em quanto tempo. Tudo isso que a gente regrou já existia como obrigação. Então, é isso. Tá? Bom, vou aproveitar para fazer uma perguntinha também aqui ou para o Veronese ou para o Silvio. Eu só queria pedir só uma licença para responder o que ela perguntou, porque... Bom, ela perguntou o seguinte, por que a prefeitura não tem profissionais para fazerem isso? O Silvio já esclareceu de forma mais... no âmbito do decreto, na forma mais... dentro da dinâmica do decreto que foi elaborado para a auto-vistoria. Eu queria dizer o seguinte, olha, não existe o personal engineer, nem o personal arquitecto da prefeitura para as pessoas particulares se utilizarem, porque todo mundo aqui dentro paga o imposto, não é para criar mais fiscais. E para isso existem os técnicos que precisam também comer e se alimentar. Estes são os mais competentes para realizar essa tarefa. Não é responsabilidade da prefeitura, mas ela tem sim fiscais para as obras que ela vai executar. Nem mão de obra da prefeitura é utilizada para obra pública que você vê aí na rua. Ela contrata uma empresa, ok? Então essa é uma situação. A outra situação da árvore, eu queria dizer o seguinte, que a árvore, se está na rua, no passeio, ela é fiscalizada assim. A Secretaria Municipal de Obras vai lá, notifica o proprietário do imóvel cuja árvore está na frente, cujo papel o camarada jogou no chão, e essa história toda. Se a árvore está dentro do imóvel do cidadão, a relação já mudou. Até eu vou citar um exemplo engraçado. Se você tem uma árvore frutífera e a manga está em cima do muro, de quem é essa manga? Aí a gente vai entrar numa situação aqui filosófica que não é o cunho da história. Então você pode tornar isso uma relação complexa, mas a relação simples é o quê? A árvore está no limite do muro, ou junto à divisa, ou não sei mais o quê, e se cair uma manga em cima do muro, caiu no muro. Se cair na sua cabeça, caiu em cima da sua. Se não caiu, caiu na cabeça do vizinho, mas de quem é a responsabilidade? Aí isso entra numa relação jurídica complexa, entendeu? Que não é o objeto do laudo. Agora, a responsabilidade do técnico ao descrever isso, ele vai descrever, ó, essa árvore tem risco de cair para a rua, cair aqui para dentro, corta a árvore, né? Então eu trouxe aqui uma situação de risco, vamos dizer assim, você fala assim, em risco iminente. Risco iminente veio aqui para a palestra, ele está aqui, ó. Olha só que coisa interessante aí. Você vai ficar ali, vai sair correndo, não é isso? Isso é o risco iminente, tá certo? Então quando as pessoas falarem em risco iminente, tem que tomar cuidado com o que estão dizendo. E a outra coisa também que a gente estava falando sobre a parte estrutural, né? Seria sobre as marquises, não é isso? É assim mesmo que acontece. É desse jeito aí. É uma ruptura abrupta, tá? Você está lá fumando tranquilo, desabou, o que estiver ali vai embora. Por quê? Porque é uma peça é uma peça estrutural. Olha, fumar é perigoso, como vocês viram, tá vendo? Mas talvez a auto-vistoria pode minimizar esse risco que você corre para a sua saúde. O que ocorre é assim que acontece. Olha, com marquise, é isso exatamente que acontece. Até hoje,
eu só vi 2 marquises girarem e não desabarem. Uma tinha um poste que ela estava cravada dentro do poste, aí ela riou e o poste conseguiu, ela veio se arrastando e ficou, que foi em Sepetiba. E a outra foi num imóvel na Praça Sans Pena, que essa eu não vi. Quem viu foi o Hélio, um colega nosso que viu que a marquise girou, ele fotografou. Eu nunca vi. Por quê? Porque uma peça, ela obedece uma relação simples, né, do cálculo estrutural, que ela é uma flexão simples, ela só tem um ponto de engaste. Então, ela simplesmente é um apoio no engaste. Se falhar, acabou. É como o pilar também. Você tem um pilar, se o pilar flambar, eu daria um exemplo de uma régua. Se eu pressiono aqui, a régua vai estourar onde? No meio. Ela vai envergar para um lado, onde ela tiver menor inércia, e vai quebrar, e é abrupto. Isso normalmente é muito difícil de parar. E muito difícil também de perceber, tá? Então é isso. Agora mais perguntas, por favor. Ricardo aqui da DCO. É o seguinte, a gente está vendo os exemplos foram em São Paulo, em que o prédio desmoronou e ficou se sabendo depois que ele tinha sido embargado e continuou a obra. Depois veio uma outra notícia, mais estarrecedora ainda, de que tinha uma série de obras embargadas e que continuavam a serem construídas. Eu pergunto, mais como temor, nenhuma ação nessa pergunta. Esse exemplo pode estar se repetindo aqui na cidade do Rio de Janeiro? Uma pergunta. Só emendando uma segunda. O engenheiro chegando à conclusão de uma situação extrema. O engenheiro é encarregado de fazer o laudo, responsabilizando-se pelo laudo, chegando à conclusão de uma situação extrema de ruína, de colapso estrutural e tudo mais. Ele pode pedir o embargo da obra. Pode pedir o embargo da obra nesse sentido. No caso aí, as consequências desse pedido, quem é que vai embargar? Eu acho que o engenheiro que constatou esse risco eminente de ruína, ele não deveria pedir o embargo, né? Ele deveria fazer a obra para segurar aquilo lá, avisar a Defesa Civil e aí comunicar tudo isso à Prefeitura, que o mais urgente disso tudo é você sanar o risco, acabar com ele. Né? Então, você vai pedir embargo, vai demorar a chegar, vai cair, porque o embargo vai manter aquela situação que a gente viu caindo. Né? Ninguém vai fazer nada, mas ele está caindo. Então, não é essa. Isso tem até previsão no decreto. Tem um artigo de decreto que trata justamente de, se é verificado na vistoria a iminência de risco, né, o condomínio deve executar exatamente as obras reparadoras e comunicar à Defesa Civil. Essa é uma questão. A outra questão, que é a questão do embargo, que já é uma questão que a gente já vive na Secretaria de Urbanismo, não nessa coordenadoria, numa outra coordenadoria, na qual eu trabalhava, que tem representantes aqui, que é a Coordenadoria de Parcelamento de Edificações, que é onde você emite a licença de obra. É lá que são embargadas as obras irregulares, sem licença ou em desacordo com o projeto aprovado. A Prefeitura tem esse poder administrativo, essa sanção administrativa de embargar, de multar, de autuar. Né? Mas ela não tem o poder de polícia de impedir que o cara faça a obra. Ela tem que entrar na Justiça para que a Justiça faça isso. Uma vez na Tijuca, eu fui na Polícia Militar para pedir a vinda da Polícia Militar para que ele, então, proibisse o andamento de uma obra. A patrulha da polícia passou uma vez nessa obra. Eu fui lá, falei com o policial, ele falou, o senhor vai ficar aqui? Ele falou assim, não, na verdade eu passei aqui só porque o meu superior mandou eu passar. Né? Mas eu não vou ficar aqui e provavelmente não voltarei amanhã nem depois. Né? Porque ele tem muito mais coisa, no entendimento dele, mais importante para fazer do que vistoriar um peão fazendo obra. Então, isso é uma situação, assim, eu estou contando a realidade, não é uma coisa fácil, envolve entrar na propriedade privada, você não pode entrar na propriedade que não é sua, a não ser com mandato judicial, sabe? Isso envolve mais, quer dizer,
nós teríamos que evoluir, a Prefeitura, de uma forma geral, teria que evoluir mais nesses procedimentos legais para poder ter essa interrupção, esse embargo realmente respeitado. A gente faz respeitar através da imposição de multas, mas, infelizmente, nem todo mundo para. Então, a gente pode concluir que não existe na Prefeitura do Rio de Janeiro obras embargadas sendo com continuidade de... Não, a gente pode concluir que, mesmo eu dizendo para o senhor que é perigoso atravessar a rua sem olhar para os dois lados, o senhor pode querer atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Isso é do caráter humano, né? Eu cheguei lá, disse que não podia, estava errado, multei, e o cidadão continua fazendo... Aí eu vou ter que ficar, imagina, se a gente tivesse um policial para cada um cidadão da cidade do Rio de Janeiro, né? A nossa sociedade devia estar passando por um momento muito miserável, né? Porque é impossível que não haja uma outra forma de lidar com essas coisas, que não ser você ficar vigiando o tempo todo o que o outro vai fazer. Imagina eu sair daqui agora e ter que correr à casa de todos vocês para saber se vocês estão fazendo alguma obra irregular. Não, eu não diria propriamente a Prefeitura, no caso, seria a Defesa Civil. Não, seria um monte de gente que não tem gente para isso. Isso é impossível. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui os nossos colegas, o engenheiro Veronese, o arquiteto Silvio, né, que são referências técnicas da Prefeitura, o nosso diretor Abílio, nosso colega aqui, Ricardo Kisp, da DTE de... Eu sou da DTE de Estruturas aqui do Clube de Engenharia e, efetivamente, como disse aqui o Abílio, nós trabalhamos muito para que essa lei existisse. Estivemos em vários locais, na Câmara de Vereadores, lá com o secretário de Urbanismo na época, e com o deputado Luiz Paulo, etc. E nos sentimos meio responsáveis por essa lei, nós aqui do Clube de Engenharia. E nós achamos que ela efetivamente, como disse o doutor Silvio, ela é um avanço, porque ela permite... eu acredito que ela vai permitir a criação de uma cultura de manutenção que não existe aqui no Brasil, de uma forma geral, e aqui no Rio de Janeiro também, né? E eu estou preocupado, porque quando se começa um trabalho desse tipo, sempre existem muitas dificuldades. Na minha vida aí, profissional, 40 anos já, de vida profissional, nos últimos anos eu tenho sido frequentemente chamado para fazer diagnóstico de edificações com problemas estruturais. Isso porque, eu acredito, nós temos uma cidade que tem muitas edificações já antigas, relativamente antigas, 50, 60 anos, próxima à orla, com problemas de respigo de maré, cloreto e ação de CO2 por causa da poluição. Então a gente vê muitas patologias que acontecem de uma forma geral.